qual é esse maior inimigo? Esse maior inimigo é o medo. O maior inimigo que você tem contra o seu crescimento profissional, contra o seu desenvolvimento, promoção, mais vendas e clientes, é exatamente o medo. E aí, e olha a temática de hoje, como transformar o medo em confiança. Preste atenção, fica comigo porque vai valer a pena. O que eu posso afirmar aqui para vocês é que, sem dúvida, sem medo de errar, o medo tem prejudicado você de se expor, tem impedido você de brilhar. O medo, segundo a minha aluna Ana Paula, enfermeira, que mora na Paraíba, ela disse: professor, o medo estava me impedindo de sonhar. E eu quero muito a sua atenção porque isso é decisivo, tá? Isso é decisivo. O grande inimigo comum que nós temos é o medo. Só que muitos de nós, eu diria que a maioria de nós, não admite que temos o medo. Nós costumamos afastar essa ideia de que nós temos o medo. E eu vou explicar isso de uma outra maneira. Na prática, o medo, ele se reproduz de formas diferentes. É mais ou menos assim. Wendel, venha fazer uma apresentação aqui para a equipe. Você, o chefe dizendo, você vai ficar no meu lugar. É só um exemplo. E aí, eu tenho medo. E aí, eu crio justificativas e desculpas. E o que é que eu digo? Olha, é melhor não, porque eu estou numa correria tão grande. A primeira desculpa é o tempo. Eu estou numa correria tão grande, então coloca fulana para fazer. Escolhe Beltrana para realizar. Pede para Cicrano estar no meu lugar. Além do tempo que nós próprios justificamos, é uma desculpa, porque a gente tem vergonha de admitir que tem medo. E como é que eu sei disso? Porque eu já tive vergonha de admitir o medo de falar em público. Talvez aqui alguns de vocês não conheçam a minha história. O medo é que efetivamente nos paralisa. E a gente cria justificativas. Manda fulana. Eu não vou não porque talvez o meu chefe não goste. É melhor não ir não porque os meus colegas, eles talvez critiquem. Melhor não fazer a apresentação, ou não fazer a exposição, ou não falar em público, ou não gravar, ou não fazer a live, porque eu posso falhar. Porque tudo se resume verdadeiramente a essa palavrinha aqui. Para você e para você. Tudo se resume ao medo. O que a gente não percebe, o que a gente não entende, é que nós sempre usamos outra narrativa para justificar o nosso medo. E como eu já vivi isso, eu sei porque a gente não quer admitir que tem medo. Porque pode soar fragilidade para as pessoas que estão na nossa frente. Pode soar que nós não somos capazes para quem nos acompanha, para quem nos ouve. E por isso, a gente prefere não usar a palavra medo, não admitir que temos medo e, com isso, construir uma outra narrativa. Qualquer outra. Às vezes, não, eu não consigo aprender a falar em público porque meu namorado não deixa. Minha namorada não deixa. Meu marido, minha esposa, meu noivo e minha noiva. Não porque eu não tenho tempo. Não porque eu não tenho dinheiro para aprender. Não porque está uma correria muito grande. Não por isso, não por aquilo.
Vocês conseguem entender que são narrativas distintas que servem apenas para justificar o medo que você tem? Mas aí, queridos e queridas, eu quero muito chamar a atenção de vocês, porque isso que eu vou falar é muito sério. E é algo extremamente importante que, se vocês compreenderem claramente, vocês serão pessoas muito, mas muito preparadas. Não tem jeito. A melhor maneira para você que me acompanha aqui no Facebook, para você que me acompanha aqui no YouTube, para você que me acompanha aqui no Instagram, a melhor forma para vencer o medo é admitir que você o tem. E a primeira coisa que você deve fazer diante de uma circunstância, como falar em público que você tem medo, é admitir que tem medo. Quando você admite que tem medo, você passa a controlar o medo. Tá todo mundo comigo? Escreve aqui no chat. Tô contigo, professor. Professor, tô contigo. Escreve aqui no chat, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Escreve aqui no chat. Tô contigo, professor. A melhor maneira de você dominar o medo, o primeiro passo, é você admitir que tem medo. E tá tudo bem. Eu estou há 18 anos voltado, dedicado ao universo da comunicação. Atuei e atuo nos principais meios, televisões e rádios do país. Já conquistei 87 premiações nessa jornada, mais de 6 mil alunos. E ao longo dessa jornada, eu jamais vi alguém conseguir falar em público sem que em algum momento tivesse medo. Por isso, tranquilize-se. Por isso, fique tranquila, fique tranquilo. Porque o medo, ele é absolutamente natural. Mas você precisa admitir. Você tem medo, inclusive, muitas vezes, de escrever aqui no chat, porque o seu nome vai ficar em evidência. Eu sei que o medo te paralisa e o medo te faz ter, literalmente, o medo te impede de brilhar. O medo impede você de sonhar. O medo impede você de aparecer e se destacar. Então, preste atenção no que eu estou dizendo. O primeiro passo, você aqui do Facebook, Instagram e YouTube, o primeiro passo é admitir que tem medo. Porque quando você admite, você passa a controlar esse medo. Ah, o medo vai embora, Wendel? Não, não vai embora, não. O medo não vai embora, mas você passa a controlá-lo. E quando você controla o medo, fica muito mais fácil para conviver com ele. Mas sabe o que acontece, queridos e queridas? Na maioria das vezes, é que a gente, como nós não admitimos esse medo, aí nós passamos a ser controlado por ele. Quando nós somos controlados pelo medo, aí a gente recua e perde a oportunidade de brilhar, de aparecer, de se mostrar, de crescer, de ser promovido. Porque eu tenho convicção e absoluta certeza que você aqui, seja na carreira corporativa, seja enquanto empreendedor e autônomo, eu tenho certeza que você conhece alguém que tem menos conhecimento, menos informação que você, mas está se destacando muito mais. Exatamente porque decidiu encarar esse medo. Então é fundamental que você esteja presente para isso. Admita, é o primeiro passo. E após admitir, você inevitavelmente passará a controlá-lo. Porque, queridos e queridas, quando você não controla o medo, aí vem uma outra palavrinha que eu faço questão aqui de trazer para vocês. Eu preparei com muito carinho essa aula, esse momento nosso, a terceira live de aquecimento, a terceira de 10, porque eu sei que esse assunto é muito importante, eu sei que esse assunto é doloroso para muitas pessoas, como foi para mim. Quando nós não admitimos o nosso medo para controlá-lo, como é que a gente controla, professor? Aprendendo da maneira adequada,
buscando as pessoas e mentores que nos ajudem a alcançar os objetivos. Ora, se eu tenho medo de altura, eu preciso ir em busca de ajuda. Se eu tenho medo de falar em público, você precisa ir em busca de ajuda. Se eu tenho medo de nadar, você precisa ir em busca de ajuda. Principalmente esse medo impede que você cresça, desenvolva e avance profissionalmente e pessoalmente também. Mas, quando você não admite esse medo, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e aí acontece algo que é muito mais doloroso que o medo. E eu escrevi aqui para vocês. Sabe o que é, gente? É o arrependimento. Deixa eu mostrar para você aqui do Facebook, do YouTube e do Instagram. É o arrependimento. Arrependimento, quando você chega em um certo momento da vida que percebe quantas oportunidades perdeu e que não deveria nem poderia ter perdido exatamente porque deixou de fazer o que precisava ser feito. Você vai permitir que esse medo continue controlando você? Eu tenho mostrado segunda, terça e quarta, e vou continuar mostrando oportunidades exigidas pelo mercado corporativo. Oportunidades abertas que não são preenchidas esperando por você. E não são preenchidas porque você não se permite admitir. E eu sei que é difícil, eu sei que é difícil. É muito mais simples para a gente construir uma outra narrativa. Quando alguém nos chama para participar de uma live e 75% das pessoas que me acompanham não têm coragem de fazer uma live. E não é por falta de conhecimento e capacidade não, tá? Ao contrário, as pessoas que me acompanham aqui, eu sou muito orgulhoso por isso, muito honrado. Tem um baita de um conhecimento, mas elas não têm coragem e confiança. Elas têm medo de participar de uma live, porque fica uma vozinha. E se eu errar? E se eu travar? E se eu não conseguir? E se no vídeo eu estiver feia ou feio, porque eu não gosto da minha voz? Percebe a relevância disso, que isso acaba com você aos poucos? Eu tenho absoluta certeza que aqui nós estamos ao vivo no Instagram, no YouTube, no Facebook, são dezenas de pessoas, eu tenho certeza que você pode brilhar muito mais, seja na carreira corporativa, seja no universo empresarial, seja como autônomo ou empreendedor. Mas você está paralisado por causa desse medo de falar em público, o medo de se expor. E o primeiro passo é esse. Lembra, a temática da live, como transformar o medo em confiança. Como é que a gente transforma? O primeiro passo. O primeiro passo é a gente admitir que tem medo. Quando a gente admite, é suficiente, professor, para transformar em confiança? Não, não é. Quando você admite que tem medo, você vai precisar de técnicas, de ferramentas, de estratégias para conseguir se comunicar. Porque não adianta. Não ter medo, vai para cima e se estrepa todo. Não funciona. Mas quando você admite, você coloca literalmente as mãos no seu medo. E quando você põe as mãos no medo, você diz para ele próprio e para si: agora sim, eu hoje tenho até medo de falar em público, mas eu consigo controlar. E agora eu vou em busca das ferramentas, técnicas e estratégias necessárias para transformar esse medo em confiança. O medo, eu admito que eu tenho para poder controlar. O passo seguinte, eu vou atrás de ferramentas, técnicas e estratégias. E não perde tempo com esses vidinhos sem futuro de YouTube não, tá? Um monte de gente que não consegue ter eloquência falar ensinando os outros a falarem em público. Vai nessa onda não. Você só vai perder tempo e vai se decepcionar, porque vai aprender um monte de coisa que não funciona para a sua identidade comunicativa. Sim, cada um de nós tem uma identidade comunicativa, um estilo de comunicação, que são 4. Eu vou explicar isso no evento, tá? A sua comunicação pode ser ponderada, a sua comunicação pode ser argumentativa, a sua comunicação pode ser retraída, a sua comunicação pode ser expressiva. Não adianta ver diquinha e técnica por aí, sem qualquer tipo de efeito, porque se você for, por exemplo, alguém que tem a comunicação retraída, se você for implementar uma técnica que é voltada para pessoas expressivas,
vai ficar todo esquisito. Você não vai sentir à vontade. Você não vai se sentir confortável. E, ao contrário, pode causar problemas ainda maiores. Primeiro passo, admitir o medo. Assim, você passa a ter o controle. Segundo passo, você ir em busca de técnicas, ferramentas e estratégias para conseguir falar em público sem medo. Terceiro passo é você ter um motivo. Queridos e queridas, vocês precisam ter um motivo para aprender, para conseguir falar em público sem medo. Porque vai chegar vários instantes, em que vocês estarão com muito medo. Mas mesmo assim vocês vão precisar, literalmente, descer do muro. Meu querido e minha querida, deixa eu explicar uma coisa para você. Ou você toma a decisão de descer do muro, ou você toma a decisão de fazer alguma coisa diferente na sua vida, na sua comunicação, ou então nada vai mudar. Minha querida, meu querido, ou você adota essa postura, e parabéns por estar aqui. É o primeiro passo. Não é suficiente, é o primeiro passo. Ou você adota uma decisão prioritária, urgente, de cuidar da sua comunicação oral, da sua comunicação verbal, ou então nada vai acontecer na sua vida profissional. A frase é recorrente. Você já ouviu, mas eu preciso repetir para você. Você jamais vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. É por isso que você precisa, a partir de agora, nós estamos nesse aquecimento. Você compreendeu o quão necessário é olhar para si, priorizar, porque há tempo. Porque se você não fizer isso, você vai viver o arrependimento. E uma coisa eu garanto para vocês. Essa dor aqui, a dor do arrependimento, ela é muito maior do que a dor do medo. Ai, ela machuca. A dor do arrependimento machuca porque o tempo passa, você não faz o que precisa ser feito e começa a ver as outras pessoas crescendo, evoluindo, avançando, porque fizeram o que você não fez. Esta é a dor do arrependimento. E ela machuca demais. Eu não a desejo para ninguém. Não faça isso consigo. Não faça isso com você. Você não merece sentir essa dor. Não faça isso. O momento é agora. E pouco importa a sua idade, pouco importa a sua cidade, pouco importa a sua atividade profissional. Você definitivamente precisa aprender a falar em público sem medo. Você precisa fazer isso para ter resultados diferentes. E aí, eu volto fechando o terceiro passo para que você transforme medo em confiança. E é o tema da nossa live hoje. Como a gente transforma medo em confiança na hora de falar em público? Primeiro passo, admitir que tem medo. Quando eu admito, eu controlo. O segundo passo que eu adoto é procurar as técnicas, as estratégias, as ferramentas apropriadas. Procurar as pessoas certas para poder me ensinar. E o terceiro passo, para transformar medo em confiança, é você ter um motivo. Olha, escolhe um motivo. Lá atrás, quando eu comecei, eu tinha muito medo de falar em público, mas eu queria trabalhar em televisão. Eu tinha muito medo de falar em público, mas eu queria dar aula na universidade. Eu tinha muito medo de falar em público, mas eu sempre, o tempo todo, eu sempre ofereci serviços para as pessoas. Ora, eu tinha um sonho a ser alcançado e eu tinha um medo. Eu admiti que eu tinha, passei a controlá-lo, busquei as técnicas e ferramentas apropriadas, desenvolvi uma metodologia que me permitiu superar esse medo de falar em público. Percebe? Faz sentido, queridos e queridas?
e eu estou aqui na reta final. Quando eu segui esse passo a passo, as coisas começaram a acontecer para mim. E qual era o meu sonho? Lembra? Transforma medo em confiança em sonho. Você transforma medo em confiança quando você tem motivos. O meu primeiro motivo, o que eu mais desejava na época era ganhar um prêmio de jornalismo. O meu primeiro motivo. Aí nós conquistamos 87 ao longo da minha jornada. Eu tinha um sonho, conforme eu disse, de ensinar as pessoas o meu conhecimento. E hoje, eu passei a ser convidado por várias faculdades e universidades brasileiras para ensinar comunicação. E quando a gente alcança o sonho, a gente dobra o sonho, a gente triplica o sonho. A gente aumenta exponencialmente o nosso sonho. Agora os meus sonhos são outros. Qual é o seu? É ser promovido? É ser valorizado? É ser reconhecido? É vender mais? É conseguir ter mais clientes? Qual é? Mas o que você precisa compreender é que isso não vai acontecer se você não conseguir falar em público sem medo. Para a gente transformar o medo em confiança, a primeira coisa é a gente admitir que tem um medo. O segundo passo é a gente ir em busca das ferramentas, técnicas e estratégias de comunicação. E o terceiro passo é, acima de tudo, a gente entender que esse processo não pode parar porque a gente precisa de pelo menos um motivo. Uma razão para continuar. Para fechar, eu quero que você me diga aqui, o que é que... Eu tenho uma resposta para essa pergunta, mas eu quero saber de você. Falar em público sem medo, o que significa para você? O que significa para você falar em público sem medo? Escreve aqui, escreve aqui. Para mim significa liberdade. Liberdade de falar o que eu quiser, quando quiser, onde quiser. Falar em público sem medo, para mim, significa liberdade. Mas também significa superação. Mas também significa segurança e confiança. Mas também significa crescimento. A Lucy escrevendo aqui, para ela no Facebook, significa realização. A Luzia escrevendo aqui, liberdade. Cris escrevendo aqui, libertador, libertador. Riel, confiança. Zé, realização de sonho. Que maravilha, que maravilha. Se apega ao que o falar em público sem medo significa para você. Incorpora isso, porque é isso que você precisa para seguir a jornada.